de nós, que possamos nesta noite continuar sendo edificados, primeiramente nesta primeira parte com louvor, adoração e agora com a palavra do Senhor. Eu te convido você a abrir comigo a sua Bíblia para Mateus capítulo 18, nós vamos ler do verso 10 até o verso 14. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, meus irmãos, capítulo 18, do verso 10 até o verso 14. Os irmãos que estão em casa, peguem a sua Bíblia e vamos juntos meditar nesse texto. Mateus 18, de 10 a 14. Quantos acharam? Amém? Leiamos, meus irmãos. Diz assim o verso 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la em verdade, vos digo que com maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade do vosso Pai que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar o Senhor, de chegar a este lugar que o Senhor reservou para juntos a tua igreja se reunir para engrandecer o teu nome, para sermos edificados pela tua palavra. Ó Pai, que a tua palavra fale no mais profundo do nosso coração, dos irmãos que estão em casa, dos amigos que estão conosco, que possamos sair daqui edificados. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Você tem valor. Você tem valor. Nós precisamos lembrar, meus amados irmãos, que somos pessoas que têm significado. Nós somos pessoas que temos significados. Nós fomos criados à coroa da criação de Deus. Nós fomos revestidos de uma dignidade. E essa dignidade que o Senhor nos revestiu é uma dignidade verdadeira, é uma dignidade real. E à luz das Escrituras, eu e você podemos dizer, eu sou uma pessoa preciosa. Você pode dizer isso comigo hoje à noite? Eu sou uma pessoa preciosa. Este valor que nós temos, ele foi dado pelo próprio Deus a nós. Este valor, meus amados irmãos, é um valor inigualável. Cada um de nós aqui, nós temos um valor inigualável aos olhos de Deus. Um valor real. Um valor não transitório. Um valor verdadeiro. Um valor eterno. Louvado seja Deus. Mas hoje eu gostaria de pregar, meus irmãos, sobre o valor de um grupo de pessoas em especial. Este grupo de pessoa em especial são os crentes em Jesus Cristo. Aqueles que já fizeram uma decisão ao lado de Jesus. Aqueles que entregaram totalmente
totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. Aqueles que já o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Fez dele o seu Salvador pessoal. Eu quero pregar sobre o valor deste grupo de pessoas, destas pessoas a qual o Senhor salvou e chamou. Capítulo 18 de Mateus, ele começa com uma pergunta dos seus discípulos. Os seus discípulos fazem uma pergunta, os irmãos já estão olhando, acerca de quem seria maior no reino dos céus. Jesus, ao querer, e ele fez isso, explicar e dar uma lição aos seus discípulos, ele fala acerca dos pequeninos. E para tornar mais clara aquilo que ele queria explicar, ele chama um garoto, ele chama um menino, ele chama uma criança para perto de si. E a partir de então, o Senhor Jesus vai usar aquele pequenino como uma figura de ilustração do crente. Então, aos olhos de Jesus, os crentes são os seus pequeninos. E então ele vai começar a usar aquela criança, a usar como exemplo, para trazer lição aos seus discípulos, acerca dos seus discípulos, acerca dos salvos em Jesus Cristo. Verso 6, você vai ver isso nitidamente. Verso 6 vai dizer: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então ele está falando daqueles pequeninos que creem em mim. Ele está falando dos crentes. Ele está falando dos salvos. Ele está falando daqueles que creram em Cristo, nele, como Salvador. E agora, meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, do versículo 10 ao 14, vai trazer provas do valor inigualável do crente aos olhos de Deus. E você vai dizer no final dessa mensagem, como é maravilhoso ser crente. Como é bom servir a Jesus. E eu quero levar ao coração dos irmãos hoje 4 provas do seu valor inigualável aos olhos de Deus Pai. A primeira prova nós vemos no ministério dos anjos. Meus irmãos, nós pregamos pouco sobre anjos, esta é a verdade. Nós escutamos pastores, e eu também, raramente nós pregamos sobre anjos. Mas a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, ela fala muito sobre anjos. No Velho, assim também no Novo Testamento. Então, se existe uma fonte segura para nós tratarmos acerca de anjos, é a Bíblia, porque ela fala sobre eles. Então, essa doutrina chamada angelologia ou angiologia, que é a doutrina, os ensinos dos anjos, está nas Escrituras Sagradas. E esses anjos, amados irmãos, a Bíblia vai mostrar para nós as suas atividades específicas. E estas atividades específicas dos anjos vai mostrar o valor do crente, o valor do salvo para o Senhor nosso Deus. Versículo 10. Vai dizer assim: vede, não desprezei algum destes pequeninos. Ele está dizendo o seguinte: olha, toma cuidado. Não olhe para os crentes, os pequeninos, nós já definimos isso, né? Não olhe para eles como alguém de pequeno valor. Não despreze eles. Por quê?
Continuação do versículo. Vede, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Louvado seja Deus. Ele diz, os seus anjos. Meus amados irmãos, nós precisamos entender algo. Que a Bíblia mostra que o salvo em Cristo Jesus é herdeiro de todo o universo. O crente em Cristo, ele é herdeiro de todo o universo. Porque nós somos herdeiros com Cristo. Nós fomos co-herdeiros com Cristo. E tudo pertence ao salvo. Porque pertence ao nosso Salvador. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3 vai nos dizer assim, verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. O que ele diz? Tudo é vosso. Olha o verso 23. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Oh, graças a Deus. Neste versículo nós vemos um valor indescritível dos salvos aos olhos de Deus. Tudo é vosso. Jesus, irmãos, não está falando de anjos da guarda aqui, de que cada um de nós temos um anjo da guarda. O que Jesus está falando, ele está falando sobre o ministério dos anjos em geral. Os anjos são aqueles que ministram a favor dos salvos. Isso não é maravilhoso? Mas veja só o que Jesus disse. Ele diz, volta a sua Bíblia para Mateus 18. Verso 10 ainda. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás nos céus. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando que esses anjos que ministram a nosso favor são anjos de altíssima dignidade. Eles vão até o trono de Deus no céu. Meus irmãos, veja a importância disso. Veja a importância disso. Então ele está dizendo, não despreze essas pessoas que creem em mim. Elas podem ser pessoas simples, elas podem ser pessoas humildes, elas podem ser pessoas que não têm nobre nascimento. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Os anjos que servem eles são anjos de altíssima dignidade. E esses anjos ministram ao seu favor. Oh, graças a Deus. Hebreus 1,14. Ao favor deles, né? A favor deles. Hebreus 1,14. Veja o que a palavra de Deus vai nos dizer. Quantos acharam? Amém. Diz assim, capítulo 1 de Hebreus, irmãos, o autor de Hebreus está combatendo uma visão de que eles queriam comparar Jesus com os anjos. Capítulo 1 de Hebreus, o autor de Hebreus está dizendo, nada disso. Jesus é superior aos anjos. Ele é filho de Deus. E no verso 14 ele vai falar acerca dos anjos. Qual é a função dos anjos? Versículo 14. Não são porventura todos eles espírito ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você vai herdar a salvação? Você é um salvo? Veja o que a palavra de Deus diz.
Esta pergunta que o autor de Hebreus está fazendo é retórica. Ele está perguntando e ao mesmo tempo ele vai responder sim. Esses espíritos, os anjos, eles estão para servir aqueles que hão de herdar a salvação. São anjos, amados irmãos, que ministram, que são enviados para nos servir. Tudo isso mostra o grau de importância que eu e você temos no mundo espiritual, que muitas vezes nós não temos ideia do nosso valor para o Senhor, nosso Deus. Então a Bíblia nos mostra esse valor diante de Deus. Aí você pode perguntar, pastor, mas durante todos esses anos da minha vida cristã, quais foram, a parte dos anjos? Eu não sei te falar. A Bíblia não fala, mas o que eu posso dizer e crer de que Deus os enviou para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E eu posso crer também no que diz o Salmo 34:7, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu posso crer também no Salmo 91, verso 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Pastor, então quer dizer que quando as coisas acontecem é porque o anjo quebrou a asa? Ele foi imprudente no seu servir? Não. Se aconteceu algo, só mostra algo. De que assim como acima de nós e acima desse ser, há um ser soberano, há um Deus soberano, aonde tem a sua vontade diretiva e a sua vontade permissiva. E quando esse ser diz, autoriza, permite que algo aconteça nas nossas vidas, não há anjos que possa deter. Mas o fato é de que há um ministério dos anjos ao favor daqueles que creem, daqueles que hão de herdar a salvação. Isso mostra o seu valor, isso mostra o meu valor. Louvado seja o Senhor. Segundo, volta a sua Bíblia para Mateus 18. Mateus 18 vai continuar dizendo sobre o valor daqueles que são os pequeninos, daqueles que são salvos. Primeiramente, a causa do ministério dos anjos. E segundo, a obra do Filho. Versículo 13 vai nos mostrar, de 11 a 13, vai nos mostrar a obra do Filho. Porque o Filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca do que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Este versículo aqui, em particular, meus amados irmãos, ele não está falando de crentes afastados. Ele não está falando de crentes, muitas vezes nós falamos isso, crentes desviados. É verdade que o Senhor vai atrás destes. Sabe aquele irmão que está firme na igreja e de repente sai para o mundo, e de repente ele se enrosca em algum espinheiro lá, ele cai em alguma vala? Sim, o Senhor vai atrás dele, o Senhor o busca, o Senhor é paciente com ele, o Senhor leva ele ao arrependimento, é ou não é? Talvez você já passou por isso, eu espero que não, mas se já passou, isso é o amor de Deus, por você e por mim. Ele busca e ele traz de volta. Mas esta parábola em particular que Jesus está dizendo aqui, ela está relacionada ao versículo 11. Versículo 11 ele diz: porque o Filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. Nós iremos encontrar este versículo em Lucas 19:10, quando Jesus termina a obra que ele faz na vida de Zaqueu. Ele vai dizer: porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta parábola aqui está falando dos salvos. Ou melhor, do homem perdido.
Está falando de nós quando nós éramos perdidos. Está falando de nós quando nós não tínhamos Jesus como Salvador. Essa ovelha desgarrada aqui é você e eu quando nós não éramos crentes. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas de repente você pode perguntar, mas pastor, ele está chamando o homem perdido aqui de ovelha, como pode isso? Mas você lembra o que diz João 10,16? Onde ele diz que existem outras ovelhas que não são do meu aprisco. Ele está dizendo que existem outras pessoas que não são da nação de Israel, mas que ele chama de ovelha, que são os gentios, que somos nós. E a estas ele vai dizer, me convém agregá-las a este aprisco. Ele está chamando os gentios de ovelhas. Então ele está falando aqui de uma ovelha que não foi resgatada ainda. Ele está falando de uma ovelha que não foi encontrada, uma ovelha que está perdida. Eram pessoas aqui, lá em João 10,16, pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. Mas ele chama de minhas ovelhas, são minhas ovelhas. E essas ovelhas um dia irão ouvir a minha voz. Essas ovelhas que ainda não são, mas que eu chamo de ovelha, um dia elas irão me seguir. Nós somos essas ovelhas perdidas lá de João 10,16, que não pertencíamos ao aprisco de Israel, do povo, da obra que Jesus estava fazendo. E nós fomos estas ovelhas de outro aprisco que Jesus mencionou. Ele está dizendo, eu tenho outras ovelhas que estão lá numa nação chamada Brasil. Eu tenho outras ovelhas que estão lá no mundo, aí, em outra parte do mundo. E outra coisa, eu vou chamar elas pelo nome. Agenor, vem, segue-me. E Agenor veio. Laércio, segue-me. Chama pelo nome. E ele veio. Antônio, segue-me. Santiago, segue-me. E nós começamos a seguir esse pastor. Meus amados irmãos, isto é extraordinário. Nós somos especiais para o Senhor. Porque agora nós pertencemos ao seu aprisco. Ele nos chamou pelo nome. E ele veio aqui para nos buscar. Ele veio aqui, deixou o seu lar, comeu a nossa comida, bebeu a nossa água, suou o nosso suor, para buscar as suas ovelhas. Buscar você, dar-lhe, Anne, segue-me, para fazer de você parte do seu rebanho, do seu aprisco. Existe dignidade maior do que essa? Eu posso ficar pobre, eu posso ficar careca, eu posso ficar sem dente, mas jamais eu vou perder a dignidade de um salvo, de pertencer ao aprisco do Senhor. Ele veio aqui por mim, ele veio aqui por você, e hoje você faz parte de um rebanho, o rebanho do Senhor. E pelo fato de você fazer parte do seu rebanho, ele vai cuidar de você. Ele vai pastorear o seu coração. Ele vai ministrar a sua vida. Ele vai te levar a pastos verdejantes, às águas cristalinas. Ele veio aqui por você. Então, segunda prova de que eu tenho um valor imensurável é devido à obra do Filho. O Filho veio por nós para nos fazer parte, para nos levar a fazer parte do seu aprisco.
E ultimamente, queridos, nós temos um valor imensurável devido à proteção do Pai. A proteção do Pai. Verso 14. Assim também não é da vontade de vosso Pai, que estás nos céus. Olha os pequeninos de novo, que um destes pequeninos se perca. Quando Jesus diz isso, irmãos, ele não está na mente de Jesus o torcer para que estes pequeninos não se percam, para que isso não aconteça. Quando ele diz isso, ele está decretando de que nenhum dos seus pequeninos irão se perder. Nenhum dos seus pequeninos irão perecer. Já são deles, pertence a eles. Nós já somos deles, pertencemos a ele. Ele vai reafirmar isso, ele vai dar mais força quando ele escreve João 10. Vamos comigo para João 10. Veja o que diz o verso 28 e o verso 29. João capítulo 10, 28 e 29. João 10, 28 e 29. Quantos acharam? Amém? Olha que palavra maravilhosa. Ele vai dizer: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ou seja, é impossível a ovelha de Jesus se perder, porque ninguém pode arrebatá-la da mão do Pai. Ela é preciosa para Ele. Ele mandou o Filho para buscá-la. Ele a escolheu. E escolheu desde a fundação do mundo. Você está escolhido não do ano que você nasceu ou se converteu. Negativo. Veja o quanto você e eu somos especiais. Desde a fundação do mundo, Ele nos escolheu. O Senhor o comprou com seu próprio sangue. E porque o comprou, agora Ele retém com as suas próprias mãos. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. E Ele diz: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Irmão, se está nas mãos de Jesus já é segurança. Imagine estar nas mãos do Pai. Louvado seja o Senhor. Se você achar alguém mais forte para abrir a mão do Pai, talvez as ovelhas possam se perder. Será que você acha alguém? Eu vi um pastor fazer uma ilustração. Ele pegou uma moeda, colocou na sua mão. E era uma classe de novos, Marília e Laércio. E ele pediu que aqueles novos crentes abrissem a sua mão para pegar a moeda. E ninguém conseguiu. Não consigo abrir a sua mão, pastor. Aí ele veio e colocou a sua outra mão por cima. Agora vocês tentam. E foi lá o mais forte da sala. E vai, e tenta. E ele disse o seguinte: assim está as ovelhas de Jesus. Ele está nas mãos de Jesus. E o Pai veio e cobriu. Agora elas estão não somente na mão de Jesus, mas elas também estão nas mãos do Pai. E ninguém pode arrebatá-las da sua mão. Nós estamos seguros no Senhor. Isso, amados irmãos, é maravilhoso. Nenhuma hostes do mal, nenhum anjo pode arrebatar você das mãos do Pai. Isso mostra o quanto você é precioso para o Senhor. Isso mostra o quanto nós somos preciosos. Se você tivesse um cofre, Bruna, você guardaria lá coisa sem valor ou com valor?
com valor. Jesus nos guarda, porque nós temos valor. Você está guardado nas mãos do Pai. Isso é prova do valor do povo dele para ele. Mesmo que venham os percalços da vida, meio que venham as tribulações, as provas, mas nós estamos protegidos, nada pode arrebatar-nos das mãos do Pai. Estamos guardados ali para a glória do Senhor. Eu quero concluir dizendo que uma vez Karl Barth foi um grande teólogo, dava aula de universidade, ele era do século XX, e um dia um repórter perguntou: Karl Barth, em meio às suas pesquisas, tantos estudos, tantos mergulhos nas Escrituras, em meio de tantos livros que você escreveu, qual a maior verdade que você descobriu? Karl Barth olhou para ele e respondeu a ele com um cântico infantil: Jesus me ama, Jesus me ama, e a Bíblia assim diz. Oba! Jesus me ama. Jesus ama você, irmão. Jesus nos ama. Nós somos especiais para Ele. Não permita que nunca e nada lance na sua mente o medo, o desprezo, a tristeza e a comiseração, enganando você que você não tem valor. Você é especial aos olhos do Pai. Isso não é o fato de nós termos alguma coisa. Isso não vem do fato de nós ser alguma coisa ou ter ou ser. Isso vem do fato de que as Escrituras nos dá prova de que as ovelhas de Jesus são guardadas, são amparadas e têm valor para Ele. A nossa dignidade não vem, mais uma vez, de nós termos ou sermos alguma coisa, mas vem do fato das Escrituras nos dizer que nós somos preciosos para eles, de que nós fomos caros para eles, custou o sangue do Filho dele. Isso vem do fato de Ele nos proteger, nos amar e cuidar das nossas vidas, mediante a sua graça e a sua misericórdia. Então, saia daqui hoje, você tem valor. O ministério dos anjos, a obra do Filho e a proteção do Pai estão sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que a cada dia possamos viver felizes, alegres, por Deus nos conceder tamanha honra de servi-lo e nos dar tamanho valor no qual nós não somos merecedores. Que Deus nos abençoe. Eu vou convidar a irmã Luciana. Ela vai cantar um cântico, um hino, um cântico muito lindo que fala sobre isso, sobre o valor que o Senhor nos concedeu, o valor que temos para o Senhor. Amém? Irmã Luciana, Deus abençoe. Logo depois nós iremos orar, agradecendo. Irmãos, aqueles que souberem podem cantar comigo, tá bom? É um cântico bem antigo, mas ele tem uma letra maravilhosa. Pense na letra desse cântico. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares,
entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Amém. Como é bom pertencer ao Senhor. Tu és meu, tu és meu. Nós somos do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos agradecer? Pai, nós queremos te agradecer pelo culto, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor enriqueceu a nossa vida. O Senhor nos fez ovelhas do teu aprisco. E desde então temos experimentado um cuidado extraordinário, um cuidado majestoso. Ó Pai, obrigado por nos chamar pelo nome. É certo que o Senhor algumas vezes chamou, talvez envolvidos com tantas coisas, nós não ouvimos. Mas chegou um dia onde o teu chamado falou muito alto no coração de cada um de nós. E nós abandonamos tudo para tornar ovelha do Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso poder pertencer a Ti. Obrigado pelo ministério dos anjos ao nosso favor. Não merecemos. Obrigado pela obra do Filho, que suou o nosso suor, que experimentou, Pai, este mundo de dores, sofreu na cruz por nós, derramou seu sangue, recebeu uma coroa de espinho, foi chicoteado, esbofeteado, só pelo fato de encontrar e arrebanhar as suas ovelhas. E nós somos gratos por isso, Senhor, pelo teu grande amor por nós, pela tua graça e misericórdia. Obrigado porque encontramos um lugar seguro, que é nas tuas mãos. E o Senhor, por meio do Filho, disse que nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Nós temos uma segurança eterna nas mãos do Senhor. Ó Pai bondoso, obrigado por nos conceder tamanho valor. Nos ajuda a cada dia a corresponder. Nos ajuda a viver mais perto do Senhor, a te servir. Nos ajuda, ó Pai, a cada dia te honrar com o nosso pensamento, com o nosso corpo, com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso pensar. Tudo possa trazer honra e glória ao Senhor. Fortaleça a vida de cada irmão aqui presente e os irmãos que estão em casa conosco. Visita estes corações. Tire de nós, Pai, todo o pensamento que o mundo, o nosso adversário Satanás, tenta nos acusar ou colocar na nossa mente, de que somos um povo que não tem valor. Oh, Pai, que mentira, que engano. Nós somos um povo valorizado pelo Senhor. Somos um povo grande para o Senhor. Somos um povo precioso para o Senhor. Somos um povo que há de herdar a vida eterna. E o teu Filho disse que iria preparar esse lugar para nós.
E Ele está preparando, eu fico imaginando, Pai, que lugar maravilhoso um dia passaremos a eternidade. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aqueça o nosso coração, sustenta a nossa vida, Senhor. Ó Pai, se há alguém aqui conosco em casa que ainda não recebeu Jesus, que não tem certeza, que estão naqueles de Hebreus capítulo 1, ali listado que irão herdar a vida eterna, que o Senhor possa convencer esta vida agora mesmo, que o Teu Espírito possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e esse coração possa se quebrantar aos pés de Jesus, confessando os seus pecados, clamando por misericórdia e fazendo uma entrega total da sua vida a Jesus Cristo. E a Tua palavra diz que quando isso acontece, há festa no céu. E nós queremos que hoje à noite tenha uma grande festa no céu, por um pecador que está recebendo o seu Filho como Salvador. Faça isso, Senhor. Nós não sabemos quem é e aonde está. Se está entre nós ou se está em casa, onde Ele estiver. Faça essa obra, porque a obra não é nossa. Esta obra pertence ao Senhor. E o Senhor faz com maestria. O Senhor faz com grandiosidade. Faça isso nesses corações. E obrigado por ter nos trazido hoje à noite aqui. Estamos saindo daqui diferente de como entramos, com a nossa vida edificada, fortalecida, porque somos um povo que tem valor para o Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.